Semiárido brasileiro. Um lugar onde o sol forte brilha intensamente. Mas aqui, a chuva também se manifesta, embora de forma irregular no tempo e no espaço. Uma região pouco considerada pelas políticas governamentais. Fato que ao longo dos anos gerou sérios problemas sociais atribuídos unicamente às estiagens, que por sua vez não passam de uma manifestação natural do clima desta região. O semiárido tem características peculiares com incidências de secas e chuvas, fatores determinantes para se estabelecer um modo bem diferente de se produzir e viver. Não é polígono da seca, é região semiárida. Então, semiárido significa que numa parte do ano é seco, mas na outra está úmido, chove. E para resolver a convivência com esse clima, então precisamos captar e guardar a chuva para ter água depois quando precisamos, quando não chove. A gente só precisa observar a caatinga, a natureza semiárido. Aqui ao meu lado, um juazeiro e um buzeiro. Então, os dois conseguem conviver com o clima. São tecnologias da natureza. Aprendendo a natureza, então nós conseguimos conviver com esse clima. Então, isso é uma das mensagens principais do IRPA. Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Na Grande Seca de 1979 a 1983, enquanto o povo do sertão se valia das políticas de combate à seca, já havia na região de Juazeiro, norte da Bahia, grupos e organizações populares ligadas à Igreja Católica discutindo e levantando informações sobre o jeito correto de se produzir e viver no semiárido. Nesse mesmo período, os governos viam a irrigação como uma única solução para o semiárido e nisso pautavam suas ações, especialmente nas cidades banhadas pelo Rio São Francisco. Isso foi fortemente questionado, pois além de não ser a forma de produção mais viável para a região, não havia nenhuma proposta voltada para as áreas de sequeiro. Foi nesse cenário de contestação e de reconhecimento das experiências do povo e de suas organizações que nasce, em abril de 1990, na cidade de Juazeiro, na Bahia, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA. Nesse contexto de procurar alternativas para a agricultura, mas adaptadas ao clima, à realidade climática da Caatinga aqui, então surgiu, antes de 90 ainda, já alguma formação, alguma elaboração de folhas, de mini cartilhas, em formações e treinamentos em Pinarcado e depois Camporeiro de Lourdes, né? E no início a gente pensava que seria simplesmente um trabalho aqui na Diocese de Juazeiro, que fazia parte. Quando de repente recebemos um convite da Diocese de São do Bonfim para fazer formações semelhantes, como fizemos em Pinarcado. Nos chegaram convites de outras regiões também, da Bahia e até de outros estados. Então, nesse momento, conversando com Dom José Rodrigues, que era bispo de Juazeiro, e que apoiava muito esse trabalho de uma agricultura, de uma vida, uma produção conforme a realidade climática aqui. Então ele logo sugeriu, vamos fazer uma fundação, uma associação, um negócio desse, não somente para Juazeiro, mas também para atender os outros estados e chamadas de outras dioceses, né? Apesar da seca, era possível produzir alguma coisa, porque seca não queria dizer que o ano inteiro não chovia nada. Caía chuva mais menos e por espaços de tempo maior, não é? Mas havia, ainda nas maiores secas, havia chuva e era possível aproveitar. E daí que veio também a nossa ideia da gente captar a água da chuva, né? Nos primeiros anos de sua existência, o IRPA voltou suas ações para a divulgação desse novo conceito, o da convivência com o semiárido.
afirmando ser possível viver e produzir bem nesta região, considerando a natureza e as particularidades do clima. Naquela época, no qual o IRPA foi fundado, a igreja lutava ao lado dos trabalhadores por mais justiça, mais condições de vida digna. E em Campo Alegre, em outros municípios também, houve o abandono quase total das comunidades rurais. E as comunidades sofreram muito, principalmente com a seca. Aí o IRPA entrou em ação, teve 3 pontos para seu trabalho, que foram a questão da água, o criatório e a agricultura alternativa. Mas o IRPA deixou uma semente muito importante, mostrou esta novidade, mostrou um caminho que é possível, apesar da seca, através da convivência com a seca ter condições mais dignas de vida. O semiárido tornou-se obrigatoriamente para nós também um tema de reflexão das comunidades. Então o IRPA ajudou muito para abrir horizontes novos. Nesse período, a instituição contou com o apoio de grupos pastorais que faziam um trabalho de formação com agricultores e agricultoras nas comunidades e com parceria de entidades internacionais na luta pela divulgação da convivência com o semiárido. A convivência com o semiárido é um exemplo de trabalho de uma ONG, cujo trabalho ultrapassa e muito o próprio pensar e as próprias ações. Eu espero que o IRPA consiga, para os próximos 25 anos, dar um grande passo para a frente. Eu acredito que um mundo melhor é possível se todos trabalharmos juntos. Quando todos puxarem na mesma corda, será possível. E todo esse trabalho se ampliou com a produção de conteúdos sobre a convivência. Materiais estes divulgados nas formações e encontros com agricultores e agricultoras. Então, na formação do IRPA você tem 2 momentos, um que é a formação da equipe, a formação continuada, e a outra é o trabalho junto das comunidades. Na primeira, se optou pelo perfil de jovens para trabalhar no IRPA que vem das comunidades, dos movimentos sociais ligados à Igreja Católica na época. Depois de montada a equipe, a gente foi para campo, vivenciar com as comunidades e compreender o modo de vida e como já se fazia para viver nessa situação de semiaridez. Uma vez tendo essa vivência, a gente passou a elaborar o que a gente chamou de cursos, que eram cursos em uma sala de aula com experiências práticas e teóricas. A maioria das pessoas maior de 40 anos não tinha leitura, isso há 25 anos atrás, então a gente pouco usava textos e quadros, essa coisa, muito mais gravuras, desenhos e momentos práticos. Então, nesses cartazes, a gente usa a metodologia de 3 perguntas básicas. O que você está vendo nesse desenho? O que esse desenho significa para você e o que você aprende com esse desenho. E aí você tem uma interação entre o grupo e o técnico e vão discutindo em cima daquele desenho, seja sobre água, sobre terra, sobre criação, sobre agricultura. Depois, uma vez feito isso, a gente discutido na sala, a gente vai para uma prática em campo e depois dessa prática tem outro trabalho em grupo que é aquele grupo de pessoas pegar esse cartaz e apresentar para os demais o que ele de fato entendeu daquele desenho. Com essa ideia, o pessoal compreendia bem os conceitos e eles tinham a missão de voltar para a sua comunidade e repassar esse conteúdo. E todo mundo queria levar o desenho, o cartaz, que fica mais fácil de dialogar. A partir dessa ideia surgiu a necessidade de criar as cartilhas. Foi o lastro usado pelo IRPA para construir esse conceito de convivência com o semiárido. E a partir daí vai se elaborando outros conhecimentos mais detalhados. Então já são metodologias mais de estudos, mais aprofundados e tal, mas o básico ainda é os desenhos em campo e as atividades práticas do dia de campo. 15 anos eu tenho essa cartilha e venho pondo algumas coisas delas em prática. Eu conheci o IRPA, ele vinha da reunião na casa do meu avô, debaixo de um pé de figueira grande, passava 3 dias de reunião.
Foi lá que eu recebi esse livro, eles me ensinaram a fazer feno de folha de mata, de liocena. Foi a partir daí que eu aprendi a fazer o feno, para alimentar as criações, porque antes a gente rastelava tudo, queimava. Agora eu não queimo mais mato, rastelo e boto ali de um lado. E quando é pouco a gente deixa espalhado na terra, não retira mais. Esse trabalho de formação, pautado na experiência de agricultores e agricultoras do semiárido, ganhou um importante reforço: a aquisição da vagem da cruz. O nosso centro de formação, hoje chamado Centro de Formação Dom José Rodrigues, em homenagem ao nosso primeiro presidente e fundador do IRPA, nasceu no início dos anos 90 com a ideia de ser um pequeno centro para treinamento em agricultura orgânica irrigada. Então tem algumas famílias que moram aqui, arrendam a terra, cultivam de forma orgânica. Eu, o IRPA, aproveitei esse espaço para trazer outros agricultores e apresentar essa proposta de agricultura irrigada orgânica. Foi crescendo a ideia e também começou a necessidade de trazer as pessoas para outros cursos aqui, não só os irrigantes, mas também o pessoal da área de sequeiro. Junto com isso veio também a ideia de montar aqui algumas representações de tecnologias, principalmente de cisternas, criação de cabras, cultivo em curva de nível. E aí fomos montando aqui ao redor do centro e usando como espaço de treinamento para os irrigantes e para o pessoal das áreas de sequeiro. Logo em seguida, construímos outro projeto, que é o projeto dos estudantes, que é um grupo de jovens que mora aqui, cultivam a terra e estudam na escola pública na cidade, de agronomia e de escola técnica em agropecuária. A principal atividade de formação que o IRPA desenvolve aqui no centro de treinamento é a Escola de Formação de Lavradores e Lavradoras. É um curso de 15 dias, onde a gente reúne pessoas de todo o semiárido e a gente discute aqui todo o conjunto da proposta de convivência com o semiárido. Essas pessoas recebem todo o material didático já produzido pelo IRPA e voltam para as suas organizações com a missão de divulgar e contribuir na implementação da convivência com o semiárido. Para mim foi uma felicidade muito grande o que eles passaram para a gente durante esses 15 dias. Graças a Deus, aquilo que foi melhor, que eu vi que era melhor, eu aprendi. Eles falavam também que nós não deveríamos criar animal de grande porte, como a vaca, essa coisa, era a cabra e a ovelha, a galinha, o porco, etc. E também para nós viver feliz, tinha que ter as coisas básicas. Para quê? Para alimentar os animais. Era água, que não deveria faltar nunca na vida, e alimentação, as plantas forrageiras. Tinha que fazer muita planta forrageira. Nós fazer para, na época de seca, nós não estar sofrendo nos armazéns. Que na época também nós vendíamos os animais quase tudo para alimentar outros. Que eu era um diarista, depois de sair de lá, passei um ano fazendo, acreditando que dava certo e fui saindo daquele sofrimento, né? Aí fui criando os animais adequados, fui levando umas plantas nativas mesmo, né? E graças a Deus deu certo. E graças a Deus fiquei contente e alegre pela escola, né? Que eu acreditei, mas a pessoa tem que acreditar e também fazer persistência, né? Eu fui multiplicando as plantas. De uma espiga de milho que eu recebi, de Moacir, eu multipliquei essa espiga de milho e graças a Deus montemos um banco de cimento com a espiga de milho. E aí veio uma visita do IRPA, aí eles ampliaram esse banco de cimento comunitário na comunidade do Sítio Tomás, né? Hoje está sendo um ponto de referência para outros municípios. Passei 4 anos de seca aqui, nesse Nordeste nós passei mesmo, nessa estiagem, e eu nunca comprei uma ração no mercado. Tinha meus filhos, meus fendos, né? Tinha o cinzal, tinha a palma, não me preocupei, graças a Deus. Então as pessoas foram vendo isso e ali deixaram de falar que eu sou doido, né? Em 1994, o Centro de Formação Dom José Rodrigues nasceu a experiência da República do IRPA, onde moram estudantes de ensino técnico e superior,
filhos e filhas de agricultores e agricultoras de diferentes partes do semiárido que recebem a formação política e prática em convivência com o semiárido. Tem essa vantagem de sair mais preparado, né, quando a gente estuda lá no IRPA, porque você vê as duas linhas, né, a parte irrigada e a parte de sequeira. Então isso faz com que a gente saia mais preparado para trabalhar junto com as famílias. O IRPA dá uma grande contribuição para nós estudantes aqui da República e que estudam na escola técnica. Porque na escola a gente não discute essa questão da convivência com o semiárido. A gente não discute que a cabra é o animal apropriado para o Nordeste. A questão da caatinga. O que a gente vê na escola é falando só de grandes empresas, grandes plantações. Então, se a gente não tivesse essa formação aqui no IRPA, a gente não sairia uns técnicos formados para atuar em comunidades com essa discussão de convivência com o semiárido. Estagiário no IRPA, na parte de clima e água, principalmente essa parte de tecnologia. Então, eu passei 15 anos no IRPA, trabalhando, depois de ter estudado 3 anos, passei mais 15 anos trabalhando no IRPA. Foi um trabalho assim sensacional, esse trabalho de conversa com o semiárido, esse trabalho de estar mais próximo das famílias, na parte de tecnologia, da questão do clima. Então, isso é muito gratificante, né? E depois você vê os resultados das famílias, a partir daquele trabalho que você fez junto com ela, você vê o produto final. Então isso tem fortalecido não como profissional, mas sim como pessoa mesmo, né? Esse trabalho da conversa com o semiárido diretamente com as famílias. Ao longo dos seus primeiros 10 anos, o IRPA contribuiu na formação de milhares de agricultores e agricultoras. Inspirou muitas organizações populares na defesa da convivência com o semiárido. O paradigma do combate à seca começava a ser superado, inclusive por órgãos governamentais. Ainda nesse período, a organização promoveu e participou de importantes eventos e espaços políticos para defender a proposta da convivência com o semiárido, apontando a sua viabilidade e propondo ações a serem implementadas nesta região. A exemplo do programa de convivência com o semiárido nos municípios de Canudos, Uauá e Curaçá, CUC, e depois PROCUC, dando continuidade às ações de base iniciadas nesses municípios pelas pastorais das dioceses de Juazeiro e Paulo Afonso. Aqui na minha cozinha, em casa, eu sozinha, trabalhando com o doce, com a compota e com a geleia do imbu. E levava naquelas caixinhas, tudo simplesinha lá para o PROCUC, e lá as que trabalhavam lá iam organizar aquelas coisas que a gente levava e botava na disposição de venda. E aí a gente foi melhorando, foi se organizando, e eles foram repassando para nós aqueles ensinamentos, as organizações, como devia fazer. Fizeram a mini fábrica, aí eu me passei para lá, que a mini fábrica fica ali no pé de serra. Aí depois foi que começou essa geração mais nova, que aí trabalham hoje nas mini fábricas, para dispor para a cooperativa. As mulheres que estão participando veem que é de muita importância na renda, quando a gente ganha é muito importante, e também quanto à saúde, que a gente vê que aqui é um material orgânico, que a gente consome, a gente vê também que o interessante era mais para consumir, porque é de grande valia, que hoje a gente tem que ter a saúde em primeiro lugar. Eu acho muito interessante a iniciativa da Copercuc ter começado a gente produzir esses produtos. E os debates então se intensificaram em torno do acesso à água, ao incentivo à produção agropecuária apropriada, do beneficiamento e comercialização da produção familiar e do modelo de educação contextualizada, onde a escola valoriza o potencial natural da região e o conhecimento do povo. A caminhada da convivência com o semiárido se confunde com a caminhada do IRPA, mas o grande saque do IRPA é quando permanece com os pés no chão, quando permanece com o trabalho com as comunidades, quando permanece com o trabalho com as famílias, quando pega todo esse aprendizado, todo esse conjunto de experiências de conversa com o semiárido que estão acontecendo ali na prática e leva esse debate para dentro dos fóruns, para dentro das redes, para parceria com o poder público. É nesses espaços também que temos as trocas de experiências, que temos os intercâmbios, que temos um conjunto de informações
conjunto de elementos que dão formulação a políticas públicas de convivência com o semiárido. E é nesse espaço também que o IRPA tem uma visibilidade, que o IRPA tem uma notoriedade nacional. E esses espaços dão uma contribuição fundamental para a consolidação da convivência com o semiárido. Uma das grandes crenças do trabalho do IRPA ao longo desses 25 anos era de que era melhor você ter uma ideia espalhada em 100 cabeças do que 100 ideias em uma única cabeça. Essa crença nos influenciou a participar nos diversos fóruns e redes de articulação e construção de política pública. Primeiro, por compreender de que a ideia estando espalhada, ela favorece no processo de consolidação da proposta de convivência com o semiárido. E segundo, de que as redes e os fóruns são espaços de construção e que visam a implementação de políticas públicas para essa região do semiárido brasileiro. E essa atuação em rede, contribuindo na construção de políticas públicas, tem garantido acesso a recursos públicos que viabilizam a proposta da convivência. Para viabilizar a lógica da convivência com o semiárido, o IRPA, junto a diversas organizações populares, chegou ao entendimento de que era necessário dialogar com os governos municipais, estaduais e federal, no sentido de que esses governos pudessem disponibilizar recursos públicos para viabilizar uma outra lógica de desenvolvimento dessa região, baseado na relação entre pessoas, homens, mulheres e natureza, viabilizando condições de vida nessa região, rompendo com a indústria da seca, avançando em produção de conhecimento, de informações, de tecnologias, com recursos públicos nacionais que viabilizem a lógica da convivência com o semiárido. Então, nos últimos anos, a ação do IRPA ampliou significativamente nas regiões semiáridas do Brasil. Isso a partir do acesso da entidade a recursos públicos, principalmente aos recursos ligados à Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, essas ações permitiram que a ideia da convivência com o semiárido chegasse a um número maior de famílias, chegasse ao máximo possível de comunidades. Então, o trabalho técnico-educativo desenvolvido pelos agentes técnicos do IRPA permitiu que, ao longo desses anos, muitos fossem os avanços dessas famílias por parte da construção do conhecimento coletivo, da afirmação das suas identidades culturais, da organização comunitária, e aí a ação de ATE ela tem um enfoque que visa o fortalecimento das comunidades por meio do associativismo, do cooperativismo e dos grupos de pessoas que têm diversas comunidades dessa região, para que a partir dessa organização em massa as comunidades e as famílias sejam capazes de conquistar seus direitos. A luta pela terra e pela água, o papel da juventude e da mulher nos espaços de decisões políticas e o fortalecimento das organizações populares também estão no centro do debate da convivência. Ao longo desses 25 anos, o IRPA vem conquistando vários espaços. Um deles é a aproximação junto às famílias assessoradas. Essa aproximação vem desde as atividades coletivas, como as atividades individuais, as visitas à própria família, conversando e orientando de acordo com a sua realidade. Outro fator importante também é o apoderamento da mulher dentro da unidade produtiva, que vai desde a criação de galinha, a criação de caprinos, a criação de pequenos animais, que é mais fácil tanto para a família como para a mulher. Essa inclusão é não só um resultado do IRPA, mas um fator importante para as próprias famílias que estão se apoderando disso. Ao longo desses 25 anos, o IRPA tem contado com importantes parceiros nessa caminhada rumo à consolidação da convivência com o semiárido. Milhares de famílias transformaram sua vida, modificando a forma de produzir e viver nesta região. Fui aprendido com o IRPA. Antes não sabia cuidar direito dos nossos animais. Não retirava o esterco do chiqueiro. Agora já aprendemos que tem que tirar o esterco do chiqueiro. Vacinar a criação todos os anos para que não venha adoecer. E depois da gente por aquele chiqueiro, a gente usa para a roça, para a horta, para não usar o agrotóxico. A gente usa o esterco orgânico, A convivência aqui no semiárido
Para nós, moradores aqui da comunidade de Cachoeirinha, é muito importante. A gente vive de bastante trabalho, né, como a criação de caprinos e ovinos, que a gente trabalha com isso aqui. Temos também aqui a horta comunitária, uma coisa que a gente se dedica muito aqui na área. E a gente até está agora pensando em fazer uma silagem. Então é uma coisa que a gente não sabia e através do técnico do IRPA é que a gente veio conhecer isso para que venha ter ração e que a gente saia tanto de estar comprando. Porque o sorgo, fazendo a silagem, a gente tem ração para bastante tempo para dar aos caprinos e ovinos. O IRPA fez uma área de recatingamento aqui na comunidade vizinha aqui, que é Curral Novo Jacaré, e por isso aí a gente começou a se espelhar. É um trabalho que vem dando certo, é um trabalho de recatingamento, e nós precisamos disso, é que a caatinga precisa de reviver, os bichos sobreviver lá dentro. Bem, aqui a gente, além de cercar a área em mutirão, a gente fez um cercamento, foram mais de 20 famílias envolvidas. A gente produziu algumas mudas de árvores daqui da região, árvores nativas, e implantamos aqui na área, né? Como foram anos assim, de muita seca, poucas mudas que foram implantadas resistiram. Mas, naturalmente, tem nascido já em áreas já está mais povoada, tem nascido muitas plantas nativas e essas plantas elas estão, por si só, crescendo e se recuperando a área aos poucos. Um pé de faveleira que já nasceu depois da cerca do recatingamento. Ele já se encontra desse tamanho aqui, já com mais de 1,5 metro de altura. Porque aqui estava uma situação que a caatinga estava morrendo aí, além da seca, o número de animais aí, né? Vinha animais de lá, de outros municípios e chegava aqui, afetando aqui. Quando a trovoada não passava, já a pastagem não existia mais, porque por modo da questão de número de animais. Então, hoje, graças a Deus, está diferente. A gente já começou a trabalhar através do IRPA, explicando a gente começou a reduzir o número de animais e graças a Deus hoje todo mundo cria pouco e graças a Deus a comida está sobrando na área do fundo de pasto, até porque a gente tem que entender que hoje em dia a gente precisa de qualidade, não é de quantidade. Então é importante que as comunidades, a gente leva essa informação também para as comunidades, no sentido de garantir um tamanho necessário, porque não adianta super pastoreio, não adianta muitos animais, em pouca terra, porque vai acabar com a caatinga e nisso as comunidades não vão conseguir sobreviver, não vão conseguir viver bem nessa região. Então todo o trabalho é muito baseado nisso, a garantia dos territórios. O eixo tem um papel crucial nisso, de estar levando essa informação e a gente faz muitos momentos de informação com as comunidades, muito na garantia dos territórios tradicionais das comunidades de fundo e fecho de pasto. A ideia da convivência já supera a do combate à seca. As tecnologias e alternativas de produção e renda são uma realidade na região, mas é preciso ir além. O IRPA, junto às organizações e movimentos populares do semiárido brasileiro, tem participado de diversos fóruns, redes, articulações como ASA, RESAB, construindo um entendimento de que é preciso avançarmos no rompimento com a lógica do combate à seca, com a política de combate à seca. Nessa direção, temos a clareza de que é preciso construir outra proposta de política, uma política que vá para além de governos e que se estabeleça enquanto política de Estado, uma política de Estado, do Estado brasileiro. E nessa direção, precisamos avançarmos numa construção de uma política nacional que viabilize condições dignas de vida nessa região para as pessoas e para a natureza, que tenha como base os princípios da convivência com o semiárido. É muito tarde e o dia foi-se embora, a noite veio e o mundo se calou, arrepiado se prepara.